A FM Boa Saúde, a sua amiga, passa a apresentar programa Direito e Cidadania, com o advogado e socialista Walter Pereira. Agora, na FM Boa Saúde. Jussier Gomes, de bem com a vida. Muito bem, agora em Boa Saúde. Agora em Boa Saúde são exatamente 11 horas com 8 minutos, 8 e 11. Muito bom dia, estamos iniciando mais um programa Direito e Cidadania aqui pela FM Boa Saúde. Nos estúdios hoje com a gente está Walter Pereira, que conduz o programa, e também hoje a equipe da saúde. Bom dia, Walter, bom dia a todos. Bom dia, Jussier, bom dia aos ouvintes da FM 87,9. Quero dizer a cada um e a todos que nesse exato momento a gente entra no ar e quero agradecer a companhia dos nossos internautas, aquelas pessoas que querem participar, formular pergunta. Nós vamos ver aqui o nosso WhatsApp, é o 98610-9443. Muito bem, um dos problemas que a sociedade brasileira, e por não dizer a sociedade do mundo inteiro, foi surpreendida com esse vírus denominado coronavírus, a Covid-19. O epicentro deste problema surgiu na China e desembarcou nos principais países da Europa, descendo para o Brasil, na América do Sul, América Central, e aí o Brasil vem sendo visto pela comunidade internacional com muita restrição em virtude de uma política, da falta de uma política centralizadora que apontasse ou aponte para uma solução do problema. Todo mundo sabe disso, que todo dia tem um problema com a Covid-19 no cenário nacional. Mas, para nós aqui de Boa Saúde, esta briga política, essa má vontade, se é que tem entre os políticos, não interessa. O que para nós interessa é cuidar da nossa comunidade, da nossa população, e, para isso, o Supremo Tribunal Federal autorizou, delegou poderes aos estados e municípios para tratar, conforme as suas peculiaridades, o problema da Covid-19. Aqui em Boa Saúde, a semana passada, salvo engano, ou até mesmo essa semana, surgiram alguns rumores de que pessoas infectadas estavam circulando na cidade, ou seja, nos principais pontos de entrada de pessoas, como supermercado, farmácia, etc. Isso gerou, de certa forma, uma apreensão muito grande na população, até porque parece que essas pessoas ainda não entenderam a gravidade do problema do coronavírus, exatamente no que se diz respeito a um combate mais efetivo. A ciência médica já disse que não tem ainda, e não vai ter tão cedo, uma vacina capaz de imunizar as pessoas do contágio. E aí as pessoas acham que não vai ser contagiadas, outras acham que isso é intriga da Rede Globo com o presidente da República, e por aí vai uma série de distorções e que pode acarretar num problema grave. Nós hoje aqui nos nossos estúdios contamos com a presença de Erivaldo, secretário de Saúde do município de Boa Saúde, e a doutora Leidimar, que é uma profissional médica e que acompanha de perto
todo desenrolar daqueles casos com suspeita aqui de contágio na nossa cidade. Fiz o convite a Erivaldo e ele aceitou e trouxe a grata surpresa, essa participação especial dessa amiga do povo, a médica Leidimar. Bom dia, Erinaldo. Bom dia, doutora Leidimar. Fique à vontade para as primeiras considerações. Bom dia, doutor Walter. Bom dia aos ouvintes da FM Boa Saúde, nos 4 cantos da cidade. Temos conhecimento que essa rádio tem um alcance gigantesco. Portanto, o outro programa que a gente fez, onde a gente chegava, muita gente nos falava a respeito e até pediam que a gente viesse novamente. Já aproveito esse momento para agradecer o convite a doutor Walter e dizer que estamos aqui, né? Também com a doutora Leidimar, agradecer por ela ter aceitado o nosso convite. Exatamente. E estamos aqui à disposição para informar a sociedade, essa é a nossa missão, o nosso dever e obrigação, e dar a nossa contribuição. Bom dia, doutora Leidimar. Fiz aqui algumas considerações, já entrando na sua área, sem a sua permissão, mas fique à vontade para as primeiras considerações acerca dessa pandemia que tem deixado a sociedade, de certa forma, em pânico, né? Hoje as pessoas se sentem muito mal, porque não sabem qual a saída melhor para o combate. E diz que o melhor remédio, num caso desse, é um bom aconselhamento. Por isso que a senhora está aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Fica à vontade, a nossa rádio é comunitária, mas abraça essa causa com muita responsabilidade, rogando a todos que escute o profissional da área. É ele que vai lhe dar o caminho para você mesmo encontrar a sua solução. Bom dia, fica à vontade, doutora Leidimar. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio FM de Boa Saúde. Isso. É com um enorme prazer que nós aceitamos esse convite, sim, porque é do nosso interesse, extremo interesse enquanto médica do município, saber que nós estamos contribuindo, que nós podemos contribuir para para o controle, na medida do possível, dessa pandemia. Nós dizemos o controle porque, como muito bem foi mencionado, esse está sendo um problema mundial, um problema grande no Brasil, e o nosso estado do Rio Grande do Norte tem enfrentado alguns desafios e o nosso município de Boa Saúde, nós estamos aqui para contribuir com as autoridades sanitárias de forma a tentar coibir, diminuir essa incidência. Sim, é fato, nós temos sabido, inclusive hoje mesmo fui abordada por pessoas da população, mencionando o fato de que existem pessoas circulando com suspeitas ou até com casos confirmados do coronavírus. Então, é muito importante compreender que o mesmo desafio que existe a nível político, o mesmo desafio que existe para os profissionais, também é um grande desafio para a população. Não é? Nesse sentido, a gente compreende que aquilo que você não está vendo, aquilo que você não está sentindo no momento, tem uma tendência muito grande a negar, a dizer, isso não existe, a minimizar o problema. Mas nós viemos aqui, enquanto médico, enquanto pessoa que está na linha de frente, recebendo os pacientes, informar da extrema necessidade de atender às medidas que são determinadas pelas autoridades sanitárias do município, de isolamento, de higienização, de utilização dos EPIs, que eu preciso dizer nesse sentido que o município de Boa Saúde tem me surpreendido cada vez mais positivamente, comparado com outros municípios, inclusive com a nossa própria capital, em poder distribuir esses equipamentos, não só para os profissionais de saúde, mas também para a população e comerciantes. Isso é algo bastante positivo, e nós estamos aqui à disposição para esclarecer algum questionamento que a população tenha, e também para dizer e pedir e apelar para que aquelas pessoas que tenham sintomas, que se sintam, vamos dizer assim, adoentados, vamos dizer dessa forma,
que nos procurem nas unidades de saúde para que possamos fazer uma triagem e uma avaliação adequada. Quais são e seriam esses sintomas mais comuns? Os sintomas mais comuns do coronavírus, ou da Covid-19, né? Os sintomas mais comuns vão ser aqueles que se assemelham muitas vezes a uma gripe. A gripe de normal, febre, né? de mialgia, se assemelham, né? Febre, dor no corpo, que é o que a gente chama da mialgia. Aí vem a dor de garganta, é bem típico associado à Covid-19. E aí vem as sensações de falta de ar, de dificuldade respiratória. Então, assim, pessoas que estejam com esses sintomas podem nos procurar nas unidades de saúde para que sejam avaliados, devidamente avaliados e orientados. E aí vem mais uma vez o apelo para que, uma vez avaliados e orientados, sigam as orientações, porque nós temos protocolos e orientações das autoridades sanitárias visando justamente coibir, minimizar os efeitos negativos desse vírus no nosso meio. Muito bem, doutora Leidimar, desculpe. É muito importante as pessoas ouvirem a voz da experiência. O médico, o profissional da saúde, inclusive, foi feita uma homenagem pela FIFA, e eu disse aqui nesse microfone, tem que fazer mais do que uma homenagem a essas pessoas que estão na linha de frente. Eles são os nossos salva-vidas, os nossos anjos da guarda. Um médico sabe a importância de que deve ser feito o chamado isolamento social. O fique em casa, usar a máscara, lavar as mãos com sabão devidamente. O uso corretamente da máscara faz muita diferença. Então, minha gente, é importante que vocês sigam as orientações da equipe médica. A doutora Leidimar faz parte da equipe de médicos de boa saúde que atende a população de uma forma geral, vamos dizer assim. É assim, doutora? A senhora faz parte dessa equipe. Sobre isso, Erinaldo pode mais explicar melhor essa situação da doutora Leidimar, da sua importância para o município, na orientação, na condução do controle dessa pandemia que tem, de certa maneira, tirado o sossego da nossa população. Mas diga aí, Erinaldo, sobre essa questão. Tinha uma pessoa andando, circulando com esses sintomas, a secretaria detectou, mobilizou, orientou para que essas pessoas ficassem em casa, no confinamento, até segunda ordem da secretaria, para fazer, continuar suas vidas normais. Como é que foi essa história? Porque a população precisa saber e a gente tem que ter esse cuidado e agir com transparência e coibir coisa dessa natureza. Erivaldo, desculpa, Erivaldo. Fique à vontade, Erivaldo, para tecer alguns comentários, depois a gente volta com a doutora Leidimar. É bem sabido que a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início dessa pandemia, tem desenvolvido inúmeras ações orientativas, educativas, mas principalmente tem focado na questão da orientação. A informação, nesse momento, é muito importante para as pessoas. E aí, como o senhor falou no início, muitas vezes, e a doutora Leidimar, ela fez aqui um comentário bastante importante que a gente precisa ressaltar. Como o vírus ele é invisível, as pessoas não dão muita importância, muito embora o profissional da saúde ateste e diga que ele está numa situação que precisa ser isolado, muitas vezes, por ele não enxergar a figura do vírus, ele diz que não tem nada e aí se sente na liberdade de poder transitar livremente. Não sabe ele que, ao fazer isso, ele está colocando a vida dele em risco, bem como de outras pessoas da coletividade. Correto. Uma vez que o vírus não é visível. Então, eu posso transmiti-lo a qualquer momento, desde que eu faça contato com algo, desde uma superfície simples, bem como tocar em alguma pessoa. Não é assim, doutora Leidimar? Depois me corrija se eu falhar em alguma coisa, certo?
A doutora Leidimar é a pessoa mais indicada para falar com propriedade dessa situação, por quê? Ela é uma médica nossa da Estratégia de Saúde da Família do Centro, certo? Bem como acumula plantões também na unidade hospitalar, que é agregada. Então, ela recebe paciente, vamos dizer assim, de uma forma centralizadora, tanto da estratégia como pessoas que procuram a média complexidade no hospital. E sem contar que a doutora Leidimar também faz parte do COIS, que é o Grupo de Operações de Saúde, inclusive é um grupo recém-criado pela Secretaria Municipal de Saúde para dar resposta à sociedade com relação a todos os temas relacionados à Covid-19, desde uma simples notificação, a questão do isolamento, da quarentena, como bem a gente chama, né? Até mesmo de uma situação de confirmação de casos, a questão da transferência extramunicipal. Então, doutora Leidimar é uma pessoa altamente instruída e eu quero aproveitar esse momento aqui em público para fazer um elogio a essa médica que, o pouco tempo que tem chegado no município, nós temos recebido N elogios. Hoje mesmo, doutor Walter, dificilmente a gente encontra isso, mas hoje mesmo, ao entrar no hospital, ao chegar no hospital, às 7 horas eu me deparei. Quando eu ia descendo do carro, a doutora Leidimar também. Quer dizer, os médicos têm uma vida muito corrida, todos verdade. Nós sabemos disso. Mas, assim, é louvável a pontualidade dessa médica em nosso município, assim bem como é louvável a questão da aceitação das pessoas. E muita gente já chega para nós, inclusive para a gestora, para fazer comentários positivos acerca dessa médica que tem chegado e tem dado uma contribuição tão relevante, principalmente nesse momento de pandemia. Muito bem, Erivaldo. Ontem mesmo tinha uma pessoa, eu fiz uma chamada do programa citando a doutora e várias pessoas elogiando a doutora Leidimar. É uma demonstração desse carisma, dessa competência, dessa profissional que faz da sua profissão um instrumento de salvar vidas, de tirar as pessoas das situações as mais diversas de dificuldades. Então, doutora, é um prazer enorme tê-la aqui conosco, a sua sensibilidade, o seu carinho, a sua solidariedade. Doutora, assim, Erinaldo entrou aqui num ponto, assim, uma pessoa comprovado que está com coronavírus, ela tem capacidade de contagiar quantas pessoas? Uma pessoa tem condições de contagiar quantas pessoas? Tem mais ou menos uma relação? Sim, existe um que a gente chama de índice, que é calculado de contaminação, que no coronavírus está de 3 a 4 pessoas. Uma pessoa contaminar mais 3 ou 4. 3 ou 4. Em verdade, o coronavírus, ele acaba sendo classificado do ponto de vista técnico como um grau de contágio moderado, se comparado com o sarampo, por exemplo. A grande questão no coronavírus é que, apesar de ter esse grau de contágio moderado, pelo fato de ele ser transmitido pelas vias respiratórias, ele tem um muito difícil controle. Essa é que é a questão. O vetor principal do contágio é via respiratória. Via respiratória. Porque as pessoas falam no chamado aperto de mão, mas... Exato, mas esse aperto de mão é pelo seguinte. Por que o aperto de mão? Porque nós costumamos automaticamente levar a mão aos olhos, ao nariz, à boca, e aí na mão permanecem aquelas gotículas que quando apertamos a mão da outra pessoa, a outra pessoa entra em contato com aquelas gotículas e leva aquilo ali para as suas mucosas. Muito importante essa orientação, tá vendo aí? Então, isso é que faz com que essa característica, vamos dizer assim, especial do coronavírus, se comparado até mesmo a um sarampo, que o índice de contágio é muito maior do que o do corona, nesse sentido. Só que o corona, ele acaba sendo, mesmo com grau, o índice, vamos dizer assim, de contágio moderado, que seria 3 a 4 pessoas, enquanto o do sarampo chega a umas 8 a 12, né? Ele tem um difícil controle devido a esse contágio por vias respiratórias. Essa aqui é a questão. Voltando ao tema e me sentindo extremamente
lisonjeada com os elogios que foram feitos. Eu só quero dizer que eu fui muito bem acolhida no município. A população quer muito bem a senhora. Pode ter certeza disso. A população, eu digo, isso na verdade não é um mérito meu, isso é uma questão é sempre uma via de mão dupla a forma com que nos tratamos uns aos outros. E esse acolhimento, eu percebo que a nossa população é uma população aqui de Boa Saúde, uma população muito boa, uma população de muito boa fé. E é nesse sentido que nós queremos e pretendemos contribuir justamente para minimizar, vamos dizer assim, esse sofrimento que todos nós estamos enfrentando, né? Me diga uma coisa aí, o pessoal da técnica. Algo importante que eu gostaria de mencionar ainda, quando se falou no COIS e nos problemas que nós vamos enfrentando, é que nós temos a informação de que não apenas as pessoas circulam, muitas vezes, tendo a recomendação de estar em isolamento, mas que também os agentes comunitários de saúde, muitas vezes, não estão sendo bem aceitos nas visitas domiciliares, que precisam ser feitas os agentes de em saúde, determinados momentos. É importante. Também é importante. Porque eles praticam a medicina preventiva. É exatamente. E é importante que as pessoas entendam que quando um agente de saúde vai à residência de alguém, ele vai de uma forma preparada e técnica e que precisa ser recebido. Porque o agente de saúde ele tem um controle de família, ele sabe as características de determinadas famílias. Exatamente. Então, nós temos essas duas situações. Nós temos, por um lado, a situação de que precisamos estar conscientes da necessidade dos isolamentos e das medidas de contenção, das recomendações das autoridades sanitárias, e nós precisamos também diminuir esse medo também, né? Tem medo também. Que está também em algumas pessoas apavorando, né? De sequer atender os agentes de saúde quando necessário, certo? Isso é importante que seja também mencionado para que todos que estejam ouvindo esse louvável programa que tenham essa informação e ajudem, inclusive, a divulgar também com os outros da importância disso. Né? Exatamente. Eu acho que é o conjunto da sociedade que tem que estar interagindo de uma maneira responsável. Rejeitar a presença do agente de saúde, isso aí não vai colaborar com absolutamente nada. O agente de saúde, ele tem o controle das famílias, ele sabe exatamente quem é que tem problema, quem não tem, e ele passa para a equipe médica dentro do posto, né, do posto de saúde. Né? Outra situação importante de mencionar, e aí nós temos, é óbvio que um trabalho como esse, não sou eu a médica, não é o secretário de saúde, não é, na verdade é um trabalho feito com uma equipe multidisciplinar, e nós temos apoio e temos uma importante equipe. E nós contamos também com a psicóloga, né? Porque diante da situação é compreensível, isso é uma das coisas que acontece em todas as pandemias, o medo, a fobia que a gente chama, que passa a ser aquele medo e aquele pavor já até exagerado, né? Que acometem as pessoas, que causam angústias, que causam dificuldades, inclusive, de ver como se comportar, ou negando a situação, ou tendo esse excesso de medo, a ponto de sequer procurar o serviço de saúde. Então, avisar e informar que nós contamos também com o apoio da psicóloga, né, para que as pessoas possam ter mais tranquilidade. Né? Agora, doutora, só um minuto, segura aí, porque nós temos aí 3 perguntas. Atenção aí, o pessoal da sonoplastia, pode passar as perguntas, é para o secretário ou para a doutora? Vamos lá. Nós temos aqui a seguinte situação. Primeiramente, me permita fazer aqui os oferecimentos para as pessoas que estão nos ouvindo, tá certo? Ok. Então, nós temos aqui o seguinte, Isabel Cláudia, Vera Ribeiro, Manuel Maria Neto, Erivanice, Fabiana Araújo, que ela diz bom dia, abraços a todos, da 87, diz assim, Rodrigo e seu pai Paulo estão na audiência, também Marcela Rosali, também Fabiana está dizendo muito importantes esses esclarecimentos, e Manuel Maria Neto, professor ali no Colégio de São Mateus, está dizendo ótima profissional, essa médica está de parabéns. Também nós temos aqui os nossos amigos Eleudes, que está assistindo e ouvindo também, e a sua esposa Paula, e o mais novo herdeiro Heitor. Assentei, Eleudes. Então estão todos ouvindo também. E agora vamos então aqui a uma pergunta aqui da professora Daniela Isaías. Ela mandou 3 perguntas,
A primeira diz o seguinte: quais são as estratégias da Secretaria de Saúde para monitorar o cumprimento do isolamento social das pessoas suspeitas, confirmadas com Covid-19? Ela faz essa pergunta aqui. Quais são as estratégias da Secretaria para monitorar o cumprimento do isolamento social das pessoas suspeitas, confirmadas com Covid-19? A segunda pergunta, eu posso continuar as perguntas ou vão respondendo? Era bom responder. Vai respondendo, faz a pergunta e vai respondendo. Faz a pergunta e a gente responde, eu acho que fica mais... Então, a primeira pergunta é entendido. quais as estratégias da Secretaria para monitorar o cumprimento do isolamento social das pessoas que estão suspeitas ou confirmadas com Covid-19? Certo. Nós temos inúmeras estratégias, como eu falei no início do programa, para poder principalmente deixar as pessoas informadas acerca da situação, desde um simples acontecimento até uma situação mais provável, certo? Vamos dizer assim. E, por último, o serviço que nós estamos apostando e disponibilizando, inclusive, a partir de hoje, certo? O nosso hospital, ele contava com a linha que a gente colocou à disposição, mas ele não disponibilizava pudesse ter mais acesso. Porque muitas vezes, uma pessoa lá da zona rural, ele não tem um crédito no seu telefone, mas ele tem a questão do WhatsApp, da internet, que hoje é acessível aos 4 cantos do município e do mundo, né? E aí o que é que a gente está fazendo? Inclusive, a partir de hoje, nós já estamos com o novo telefone do hospital, disponibilizando também o WhatsApp, né, para a população, e nós estamos também, através do grupo de operações de saúde, o qual eu falei no início, que a doutora Leidimar faz parte também dessa coordenação, dessa estratégia de enfrentamento. Nós estamos disponibilizando o Telecovid, certo? Esse telefone é exclusivo só para essa situação. Se porventura você tem uma situação que não sabe como lidar, está com dúvida, quando eu preciso procurar o serviço médico ou não, o que eu devo fazer se eu tiver com a febre, quais os sintomas da Covid-19, em que situação eu devo procurar o sistema de saúde, nós estamos disponibilizando. Inclusive eu quero deixar aqui no ar para toda a sociedade boa saudense, a partir desse momento já está no ar, o nosso Telecovid, é o 8849-4170. Inclusive, nós estamos também atendendo pelo WhatsApp nesse número. Você tanto pode ligar, como pode mandar a sua mensagem. É bem provável que, como o serviço é novo, algumas pessoas não terão acesso 100% hoje, principalmente a questão das mensagens que a gente está programando para que, em determinada situação, a pessoa já tenha aquela mensagem automática para aquela situação. Mas é importante dizer que, a partir desse momento, já está disponível o nosso Telecovid, que vai funcionar agregado ao Centro de Operações de Saúde, que é também uma estratégia forte que estamos apostando, que vai dar respostas à sociedade, não só a nível municipal, mas dos acontecimentos a nível nacional, estadual e municipal, que é o nosso foco maior, que é o nosso maior interesse, deixar a nossa população bem informada com relação à Covid-19, a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Quer fazer algum complemento, doutora Leidimar? Se me permite, fique à vontade. Inclusive, mais uma atitude louvável do município, que antes mesmo da instalação desse número de telefone, que funciona a partir de hoje, enquanto COIS, enquanto Centro de Operações de Saúde, nós estamos acompanhando os pacientes suspeitos e os pacientes positivados, também fazendo ligações diárias para esses pacientes, né? Isso com relação à pergunta feita pela internauta, né? Na verdade, o município de Boa Saúde, ele tem adotado dentro
das possibilidades que nós temos, eu diria, de uma forma excelente, as medidas, as estratégias que precisam ser adotadas com relação a esse desafio enorme que é a Covid-19. Inclusive com esse serviço de teleatendimento funcionando até mesmo anterior a essa, vamos dizer, formalização com os telefones que foram possíveis ser feitos, de ligar para paciente, ligar final de semana, ligar para saber como estava, ligar e ficar fazendo esse acompanhamento. Isso é importante mencionar, né? Muito bem. Então, também, para esclarecer para a nossa internauta que entrou na live e fez a pergunta que Erivaldo e doutora Leidimar responderam, eu quero dizer à nossa internauta que doutora Leidimar com Erivaldo já se comprometeram a gente fazer uma sequência de programa aqui para cada vez mais a gente construir essa consciência coletiva, tá certo? Além desses elementos, essas ferramentas de controle de pessoas que podem estar com suspeita e eles em contato com a equipe que constata, eu acho que é melhor constatar na residência. Vamos aqui, doutora Leidimar, gentilmente quero agradecer aqui no ar essa sua predisposição de ajudar a nossa comunidade, a nossa cidade, a nossa população. Vamos fazer mais sequências de programas, já está confirmada, doutora Leidimar, Erivaldo e mais alguém para o próximo programa. Então, vamos à segunda pergunta, por favor, técnica. Muito bem. Agora em Boa Saúde, são 11 horas e 39 minutos, para você que ligou o rádio agora. Estamos com o programa Direito e Cidadania, que hoje recebe a doutora Leidimar, o secretário de Saúde, Erivaldo Pontes. Então, nós estamos aqui com algumas perguntas e antes queremos também enviar aqui um alô para José Jailson, Antoniele Mateus e que é Tony, agente de saúde, e também Otávio Carlos está dizendo para você, Walter, assim: estou aqui na audiência, manda um abraço para Walter, o meu colega, secretário também Erivaldo, e parabéns à doutora pelos esclarecimentos. Vamos então à pergunta. Lembrando que você que está ouvindo nesse momento... Mas antes da pergunta, deixa eu mandar um alô para o meu amigo Otávio. Otávio mandou uma mensagem, eu fiquei muito triste, ele disse que tinha suspeita da sua esposa estar contagiada com Covid-19. Fiquei muito triste, Otávio. Eu estou rezando, estou orando por você para que dê tudo certo. Você sabe que você é o nosso sócio aqui do programa e você tem dado uma contribuição muito importante. Você sabe o bem e o carinho que eu tenho por você. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos estar orando pela sua família, pela sua esposa, para que ela possa, assim, se recuperar e não estar contagiada. A gente pede a Deus, porque a gente sabe, doutora Leidimar, está acometido de uma doença dessa natureza, onde a gente sabe, e os números têm mostrado a cada telejornal que a gente assiste, de que as unidades de terapia intensiva, as UTIs, praticamente estão colapsadas. Na beira do colapso, no limite, as pessoas que vão para essa fila que eu chamo a fila da morte, é melhor, gente, a gente seguir os conselhos das equipes médicas. A gente tem aqui uma profissional da maior qualificação. Então vamos à pergunta. Obrigado, Otávio, aquele abraço para você. Você sabe que você é gente da gente, que faz parte da gente. Continua, parece que uma... A segunda pergunta da ouvinte isso. É a seguinte. O secretário estadual de saúde afirmou que os resultados dos testes levam por volta de 3 dias para serem divulgados. Temos cidades vizinhas que atualizam os boletins epidemiológicos praticamente diariamente. Por que a Secretaria de Saúde de Boa Saúde demora para atualizar o boletim epidemiológico na cidade? Quem foi que fez a pergunta? Foi Daniela Isaías, pelo WhatsApp. Minha querida Daniela Isaías, obrigado, e eu acho que esse momento é oportuno para a gente esclarecer. Na realidade, todos os dias nós temos dados do boletim epidemiológico, mas não dados compatíveis com a nossa realidade. Então, muitas vezes a gente fica esperando os dados do Estado para quê? Para que não gere incompatibilidade na interpretação dos dados. Isso. E, por exemplo, nós temos um caso aqui confirmado, né, que é o mais recente,
somente ontem que veio aparecer no sistema do Estado. Então, não é na hora que o médico faz O diagnóstico, a notificação, né, que é diretamente online no sistema, que o Estado faz essa estatística do caso? Não é estatística, mas depois a gente essa a palavra do sistema, a consolidação, e a alimentação dos dados, do né? sistema. Eles não consolidam de imediato. Com isso, muitas vezes a gente quer atualizar o nosso município e a gente fica com medo da pessoa ver os dados do Estado e os nossos. Em quem é que ele vai acreditar? Exato. Então, a demora se dá justamente nisso, a gente querer passar para você, sociedade, os dados, a informação mais fidedigna. E a gente estava até pensando também em adotar uma estratégia de fazer o boletim local, mas aí a gente iria, ao mesmo tempo, ficar com 2 boletins. Como seria isso? Dados do Estado, com a atualização do Estado e depois do município. Então, a gente prefere aguardar que o Estado atualize. Na medida que o Estado atualiza, diariamente nós temos esse acompanhamento via o e-mail da Secretaria de Saúde, certo? Diariamente nós temos acesso a esses dados e também ligamos para, muitas vezes, pedir a informação, que eles antecipem os dados para a gente poder, nós podemos atualizar o nosso boletim. E aí essa demora se dá em detrimento dessa situação. Mas a gente pode até estudar uma outra forma de poder também postar o nosso boletim diariamente, só que aí vão ter algumas contradições, né? Principalmente, estou falando a nível de informação, uma vez que o Estado não nos fornece a atualização em tempo real. Nós temos em tempo real porque é feito aqui, mas o Estado, eles não Eu acho assim, em tempo real. O município fazendo da forma como está, não compromete em absolutamente nada. A questão até de todo mundo falar a mesma língua, né? De prudência também, para não ficar uma coisa diferente de outra. Mas vamos à terceira pergunta da nossa internauta, para a gente dar sequência aqui. Quer fazer algum complemento, doutora Leidimar? Não, está muito Está contemplado. A terceira pergunta, por favor. Muito bem, também aqui recebendo, deixa eu ver aqui, Sueli Oliveira, parabéns aos profissionais de saúde. Profissionais de saúde deveriam ser mais valorizados. Daniela Isaías está agradecendo pelos esclarecimentos. Fabiola Silva está dizendo assim, bom dia, parabéns pelo esclarecimento, doutora Leidimar, ótima profissional. E Vitor está dizendo que o Telecovid Municipal está aqui informando, né? 988494170. Obrigado também pela colaboração aos ouvintes. O pessoal da Secretaria de Educação está também ouvindo e assistindo nesse momento. Você que está mandando a sua mensagem, você está vendo que agora nós estamos publicando no ar, né? A sua mensagem sai também no vídeo. Então, muito obrigado aí pelas reações de cada um de vocês e continue com a gente, curta a página da FM Boa Saúde, não assista sozinho essa live, mande para mais um amigo. Nós nesse momento nós estamos a 47 ouvintes pelo FM Boa Saúde. Também agradecemos a Prefeitura Municipal de Boa Saúde que está replicando essa live. Muito obrigado a todos vocês. Você também pode assistir, ouvir, aliás, pelo aplicativo Rádiosnet. Muito obrigado, então. São 11h45. A terceira pergunta é a seguinte. Estamos na última etapa de vacinação contra a gripe. Em anos anteriores, havia um cronograma de vacinação nas comunidades rurais. A Secretaria de Saúde pretende realizar a vacinação nos sítios antes do encerramento da campanha. Lembremos que tem pessoas que estão cumprindo isolamento, outras não têm como se deslocar ao posto. É uma etapa de vacinação de crianças que muitas vezes não têm discernimento de utilizar máscara de forma correta. Outra observação é que na primeira etapa o público-alvo teve vacinação em residências, instalação de tenda ao ar livre para vacinação e sistema de drive-thru. E essas ações não foram oportunizadas para o público das demais etapas, como está sendo essa etapa. Então, como é que a Secretaria de Saúde está se organizando para esta nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe? Isso é uma pergunta no jornal.
Pois bem, aproveitando a oportunidade, eu quero dizer que a nossa estratégia permanece, certo? Com relação ao sistema drive-thru, nós implementamos naquele momento, principalmente pensando no acolhimento à pessoa idosa, que é aquela pessoa que tem considerada do quadro de maior vulnerabilidade e é a pessoa que tem mais dificuldade de deslocamento. Portanto, nós implantamos o sistema e que, graças a Deus, foi um sucesso. E, com relação a essa nova etapa, nós continuamos, sim, com a questão da busca ativa. Isso perdura por todas as campanhas. Essa pergunta você respondeu no primeiro programa que você teve aqui. Você fez um esclarecimento acerca da campanha de vacinação. Até perguntei se tinha estoque suficiente para vacinar toda a população e você garantiu isso aqui no primeiro programa, mas fique à vontade para prestigiar a nossa internauta. Certo. Só concluindo a resposta, nós permanecemos com a mesma estratégia da busca ativa, porque é o interesse nosso atingir a nossa meta, certo? Como temos feito ultimamente, na outra etapa, ultrapassamos inclusive a meta, ficamos a 91,1%, né? Batemos a meta com bastante, vamos dizer assim, margem, e não é agora que vai ser diferente, certo? Não é, de forma alguma. A Secretaria Municipal de Saúde não vai relaxar em nenhum momento, principalmente nesse momento de campanha de vacinação. Inclusive, você colocou que foi entregue até carteira. As carteiras de vacinação foram, inclusive, entregues. Eu me vacinei aqui, recebi uma carteirinha e foi exatamente, muito legal. E que é uma coisa que a gente sabe, uma dificuldade muito grande, a caderneta de vacinação hoje, muitas vezes você chega no município, tem município que vem se socorrer de nós aqui, e graças a Deus que nós temos para de prontidão servir. Isso é muito importante, poder ajudar o próximo. Só concluindo aqui rapidamente, que eu sei que o tempo é curto e as informações são precisas, e são muitas que ainda precisam ser ventiladas aqui. Nós vamos continuar com a nossa estratégia, sim. Estamos fazendo monitoramento, certo, do quantitativo de pessoas vacinadas por área, por microárea, e posteriormente vamos introduzir a questão da busca ativa, que é simplesmente a questão da vacina em domicílio. Porém, aproveitando a oportunidade, e se você é cidadão boa-saúdense que está incluído nessa etapa da campanha de vacinação, se você está inserido em alguma situação que não possa, nesse momento, se deslocar, e até mesmo a gente pode atrelar isso à questão do medo, como foi falado no início, as pessoas têm medo de vir à unidade, e é até importante que só venha numa situação segura. Se você está em alguma condição, inserido em algum processo que não tem condições de se deslocar até a unidade, faça uma ligação para nós, comunique o seu agente de saúde. Por sua vez, o agente de saúde ele vai passar a informação para a sua enfermeira da unidade e, posteriormente, estaremos programando essa visita à sua residência e realizando a vacinação, não só sua, como de toda a família. Quero dizer que a Secretaria Municipal de Saúde continua à disposição e agora estamos abrindo mais esse leque, né, de número para que você possa, inclusive, se utilizar desse expediente, que é o Telecovid, e também aproveite e passe essa informação para a sua equipe. Tá bom? Ok, ainda tem pergunta aí, técnico? Atenção, pessoal da sonoplastia, tem mais uma pergunta? Tem sim, okay. Vamos lá? Temos Pode dizer. Seguinte, aqui uma primeira pergunta que chegou, ela ficou meio aqui na fila, mas vamos lá, é do José Raimundo. Ele diz o seguinte, a pergunta é, quanto à estrutura de ferro da superfície colocada em tenda na lotérica esta semana, né? Ali de frente à lotérica foram colocadas 2 tendas para melhor abrigar as pessoas que estão tirando o auxílio emergencial. A vigilância sanitária orientou ao secretário adjunto quanto à higienização. Isso são medidas para que não haja contaminação. Então ele faz a pergunta se está havendo essa higienização. Certo. Eu vou responder porque, infelizmente, o nosso agente não estava na hora, né, da nossa ação.
mas ontem nós fizemos o trabalho de desinfecção, não só aqui nas tendas, bem como na estrutura interna da lotérica e em toda a frente das 3 casas, das laterais da lotérica, certo? Foi feito o trabalho de desinfecção. Fizemos também ontem a desinfecção da unidade 2, a UBS do Córrego de São Mateus, fizemos a desinfecção da Secretaria de Tributação, certo? E onde mais, Josiel? E do hospital, certo? Toda a parte externa e interna. E quero deixar bem claro aqui também a tecnologia que nós estamos usando, Walter, para fazer essa desinfecção, certo? Nós vamos adotar aqui, já adotamos, já conversei com o secretário adjunto, que vamos fazer a cada 3 dias. Fazemos ontem, vamos passar 2 dias, no 4º dia a gente já vai fazer de novo. Porque esse produto tem a garantia de manter a superfície estéril até por 48 horas, certo? Deixa eu fazer uma conexão aqui com a doutora Leidimar, nessa temática aí. Segura aí, depois você complementa. Está seguro. Doutora Leidimar, o vírus, a capacidade de vida de um vírus desse é de quantas horas, mais ou menos? Se avalia em número de horas, como é que se faz? Por exemplo, a pessoa está contagiada, se encosta numa estrutura dessa. Se ela deixou algum vírus lá, esse vírus permanece vivo por quanto tempo? Isso vai depender de qual superfície se está falando. Se sabe que, por exemplo, no metal ele permanece por mais tempo do que em outras superfícies, mas podemos dizer que em torno de 3 horas, no geral, é o tempo que ele ficaria. Tem uma vida com capacidade de contágio. Só que, a depender do tipo de superfície, ele vai poder chegar até 48 horas. Dessa estrutura que o secretário está se reportando, aí, que é uma estrutura metálica, exato. Não é isso? E nesse sentido, é muito importante que se está falando aqui das medidas, vamos dizer assim, mais macro e mais institucionais, mas que é importante que cada um de nós nos sintamos responsáveis por essa higienização. E que da mesma forma que uma secretaria, uma instituição, que o poder público, que a prefeitura tem esse cuidado de utilizar substâncias necessárias e importantes para essa higienização, que as pessoas em casa também o façam. Porque o vírus, por ter uma estrutura, vamos dizer assim, é como se ele tivesse um envoltório de gordura. E quando você em casa, com água e sabão, lava as suas mãos, por exemplo, você estará contribuindo para esse processo de higienização. Quando você tem o cuidado de limpar com álcool ou com água e sabão os trincos das portas, né? Ter o cuidado de não compartilhar objetos de uso pessoais, né? Então, assim, é muito importante que se está vendo ao mesmo tempo as necessidades, vamos dizer, mais do poder público e aquelas que são da população. Nós temos, cada um de nós, nossas responsabilidades. Então, não é porque a prefeitura está tendo esses cuidados que nós vamos deixar de cumprir a nossa parte. Isso. Cada um, cidadão de boa saúde, precisa ter esse entendimento. O detalhe é o seguinte, doutora e Erivaldo, cada vez que a pessoa sair de casa e voltar, ela tem que lavar as mãos, fazer essa higienização. O problema é que as pessoas, às vezes, saem, volta, tira a máscara, joga lá não sei aonde e continua fazendo as coisas. Eu acho que é importante que cada vez que a pessoa sair de casa e que voltar, ela tem que fazer uma higienização pessoal. Pelo menos lavar as mãos, higienizar o sapato, a chinela, tem que ficar lá fora da casa, por algum tempo. Né? Se a vida do vírus é de 48 horas, vamos botar 3 dias, você tem que fazer a sua parte, como se reportou aqui a doutora Leidimar. Mas esses cuidados de higienização, eu acho que não é por conta dessa estrutura metálica que as pessoas vão se contagiar. Elas podem se contagiar por falta de cuidados pessoais. Porque as pessoas que se recomenda, né, doutora, se eu estiver errado, a senhora pode me corrigir, as pessoas até orientam para que vocês, quando saírem de casa, levem um vidrinho de álcool. Quando você recebe dinheiro de uma lotérica que enfia no bolso, você tem que imediatamente passar um álcoolzinho nas mãos para evitar que tenha alguma coisa de contágio ali naquelas notas que você pode despejar na sua própria casa.
Então, eu acho que, Erivaldo, está contemplada essa pergunta. Eu acho que a higienização, você pode finalizar e ficar à vontade para tecer comentários aí, porque é a sua área e você sabe muito bem como se posicionar. Só para finalizar a pergunta, na realidade finalizar a resposta, dizer que nós estamos fazendo e estamos adotando aqui na lotérica, por termos uma aglomeração de pessoas bem maior, em virtude do auxílio emergencial, nós estamos adotando fazer a cada 2 dias, justamente contemplando a questão da permanência do produto na superfície em qualquer local que ele seja aplicado. A durabilidade dele dura por 48 horas, certo? Então nós fizemos ontem, né? E aí nós vamos fazer novamente na sexta-feira. Que pode muito bem matar o vírus. Sim, sim. Né? Porque com mais de hora ele vai perdendo força, não é isso, doutora? Ele não começa com um potencial no início e termina com o mesmo potencial. Ele vai perdendo, eu acho que é uma resistência, coisa assim. Uma resistência. Justamente por causa dessa camada que ele envolve, que é o que faz com que ele, vamos dizer assim, tenha a capacidade de aderência nas superfícies, também a estrutura dele favorece isso. Com o tempo ele vai também, vamos dizer assim, esmorecendo e morrendo. Morrendo aos poucos. Que deveria morrer definitivamente, pelo menos. Quero só concluir aqui, certo? Hein? Quero só concluir. Posso? Pode concluir, fica à vontade. Você é o dono do microfone, vocês dois aí. Eu que agradeço já aqui a franqueza do Dr. Walter, né? E complementando aqui a resposta, quero dizer também daqui da importância e assim do cuidado dessa gestão estar usando um produto de excelente qualidade. Isso. Inclusive, muitas prefeituras estão ligando para nós e dizendo o que é que vocês estão usando, porque quando vira nossa divulgação nas redes sociais, que a gente colocou de fato que a gente está usando, e quem quiser, nós temos a central, temos o produto aqui no COIS, como temos a central de diluição instalada no hospital, que não é, a gente não toca nesse produto, ele já sai diluído na medida certa, que não tem risco de dizer assim, a gente vai diluir uma quantidade para 5 litros e outra para 10, não. Essa diluição é feita através de uma central de diluição automática, né? Essa central ela é fornecida pela empresa no medido no ato da aquisição do produto. E aí eu quero falar do produto que a gente está usando, que é um produto, caro, mas é um produto que é orientado, é um produto que vamos dizer assim, liberado pelos órgãos, pela Anvisa, inclusive. Nós usamos aqui em Boa Saúde, o Vulcan. O Vulcan é uma associação de hexametileno de biguanida com quaternário de amônia. Essa mesma substância, essa mesma tecnologia foi utilizada lá na China, que foi onde deu início a toda essa temática da pandemia do novo coronavírus. E, portanto, nós estamos trazendo para cá, né, inclusive saindo na frente da maioria dos municípios aqui na nossa região. Que agora, quando viram o nosso anúncio, aí disseram, teve um município que disse para mim, inclusive o secretário adjunto estava junto na hora, eu estava usando água sanitária com água na rua. Eu disse, não, nós temos um produto orientado, seguro e liberado pela Anvisa. A mesma tecnologia que foi usada na China, nós estamos trazendo para cá. As empresas brasileiras produziram essa mesma substância, copiaram essa mesma substância e trouxeram para cá para o Brasil, né? E agora foi liberado e, portanto, essa é a tecnologia que nós estamos utilizando no momento, de forma segura. Para quê? Para passar segurança para as nossas pessoas, para os nossos usuários. De forma que eu quero dizer, as pessoas que são beneficiárias do auxílio emergencial, que depende dessa estrutura da lotérica, fiquem tranquilas quanto a isso. A lotérica tem tomado todas as medidas preventivas, temos conversado diariamente, constantemente com a Ana Carla, proprietária, que tem sido sensível também a essa situação, né? Tem colocado todos os meios de prevenção, a questão da orientação. Tem um funcionário na porta com álcool a 70, para que a pessoa, ao entrar no estabelecimento, possa ser feita a desinfecção das mãos, e também ao sair, uma vez que ele vai tocar no dinheiro, vai receber o dinheiro, ele também seja feita a desinfecção das mãos. Essa orientação foi dada e está sendo feita, né?
E graças a Deus está tudo muito tranquilo. A lotérica, as pessoas podem ficarem tranquilas quanto a isso, que não terão nenhum risco. Agora, como o Dr. Walter bem frisou, muitas vezes o contágio ele se dá de uma outra forma. E como a doutora Leidimar colocou aqui no início do programa, por a via principal de contaminação, né, ser as vias aéreas superiores, né, então muitas vezes eu estou falando aqui com você, estou com cuidado de não tocar na estrutura metálica, mas eu não estou usando a minha máscara, e aí eu estou, né, nesse vulnerável. momento eu posso estar inclusive lhe infectando, se eu tiver infectado, lógico, se eu não tiver, tudo bem, mas se eu tiver, provavelmente eu posso estar passando esse risco para você e para quem está do seu lado. Então, por isso que a gente diz, como o vírus não é visto a olho nu, certo? É preciso que a gente tenha todo o cuidado. E um dos cuidados principais nesse momento e para quem está nessa fila, nessa aglomeração, é o uso da máscara facial. Não esqueçam de forma alguma. Essa é a maior proteção que nós temos no momento. Walter. Oi, tem mais pergunta aí, José? Temos sim. É o seguinte, nós temos aqui uma pergunta. Só um instantinho, show. Pronto. Nós temos aqui uma pergunta para você que ligou o rádio agora. Nós estamos apresentando o programa Direito e Cidadania pela FM Boa Saúde. E nós temos uma pergunta aqui da ouvinte que é a seguinte. Ela diz assim, em relação aos suspeitos, eu creio que ela se refere aqui em Boa Saúde, que diz o seguinte, que no caso são 10. Eles apresentaram sintomas ou porque tiveram contato com positivos? Eu vou aproveitar essa pergunta da seguinte forma. Quando sai o boletim epidemiológico, ele diz assim, suspeito, confirmado e tal, algumas pessoas já disseram assim, mas por que a saúde, ela não diz quem é, né? Ela não diz quem são as pessoas, para que a gente possa sair de perto. Então, eu gostaria que vocês também falassem sobre isso. Bom, os casos suspeitos, eles são definidos a partir do momento que o cidadão, que o paciente relata sintomas e uma clínica compatível com a clínica do que poderia ser um Covid-19, né? Aquilo que nós mencionamos, febre, um quadro gripal, coriza, espirros, associados muitas vezes à astenia, não é? Falta de ar, e aí, bom, tem uma série de sintomas e que uma parte deles é muito semelhante a um quadro de gripe e se estende para além. Então, esses são os pacientes suspeitos, os pacientes que chegam com aquela relato de sintomas onde nós, com a experiência clínica que temos, inclusive, descrevemos, não, isso aí não é apenas uma gripe, não é uma rinite alérgica, não, isso aqui está muito mais assemelhado a um sintoma de Covid-19. Então, esses passam a ser os suspeitos, certo? Ok, mais pergunta aí, José? Só essa situação em que as pessoas desejam saber quem são as pessoas que estão contaminadas. Essa situação, uma ética médica. Claro. Né? A gente não vai expor as pessoas. Porque aí vai mexer com a ética exatamente. médica. Essa situação, isso. Nós sabemos que nós temos na atividade médica uma instituição do sigilo médico, né? Nós não devemos e não fazemos isso e não saímos divulgando paciente A, B ou C sentiu isso, apresentou aquilo, está com isso ou outro, principalmente em se tratando de suspeitas. A partir do momento que passa a ser confirmado e doença de notificação compulsória, muitas vezes isso são, aí sim, passadas as informações para os órgãos competentes, a quem cabe tomar as providências. Não se deve sair divulgando o nome fulano A, B ou C está com tal doença, com essa ou qualquer outra doença, né? Eu queria só apenas aproveitar essa participação de doutora Leidimar e lembrar aos nossos radiovintes, nossos internautas, que nós tivemos um caso desse que a internauta está indagando, inclusive com o presidente da República, né?
foi parar no Supremo Tribunal Federal. Essa questão de dizer se o presidente da República foi testado positivamente. Isso mexe com a privacidade do ser humano. Você vai entrar numa seara do direito civil. E a Constituição é clara, ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Tá certo? Isso é um direito inalienável. O profissional, médico ou enfermeiro ou hospital, não pode vir com meio de comunicação sem autorização do paciente e divulgar o estado clínico de quem quer que seja, sob pena de estar infringindo os dispositivos do ordenamento jurídico, como, por exemplo, o artigo 186 do Código Civil, e aquele município ou a pessoa ser condenado por ato, né, de falta de profissionalismo. Tá certo? Você pega a pessoa que fez a pergunta, você vai pesquisar o artigo 186 do Código Civil de 2002. Ele diz bem direitinho, aquele que age por ação ou omissão provavelmente poderá ser condenado a reparar aquele dano, o dano moral. Então, tem que ter muito cuidado com isso. A secretaria, nem a médica, nem os profissionais de saúde têm a obrigação de fazer uma coisa dessas. Não se trata disso, não pode fazer isso. A prova é disso que eu estou dizendo, que a doutora Leidimar colocou. Tivemos o caso do presidente da República, né? Agora, que ele se negou a divulgar, né? Foi preciso uma decisão judicial. Então, a gente aqui não quer cair nas garras da justiça, porque aí cria-se um clima de animosidade sem necessidade. Portanto, é complicado, não pode, tá certo, fazer uma coisa dessas. O ser humano, ele tem o direito de preservar a sua integridade intelectual, física, moral, tá certo? Sem que haja uma decisão de um juiz, de um processo, é isso? Porque, inclusive, quando nós falamos do sigilo profissional, e é uma entidade, o sigilo profissional é uma instituição, mas ela não se sobrepõe, inclusive, a um mandato judicial. Então, assim, nós não estamos falando em segredo, nós estamos falando em sigilo. Então, enquanto, por exemplo, o padre, ele é vinculado, de fato, a um segredo profissional, no caso nosso, na medicina, nós estamos diante de um sigilo. Caso o juiz, assim, ordene, então é preciso a instituição, de fato, liberar a informação. Mas precisamos também ressaltar que isso passa também por uma questão cultural, obviamente. Também. Enquanto instituição, nós não fazemos as divulgações, nós agimos de acordo com o que recomenda a ética profissional, a ética médica, a ética institucional. Nisso eu posso comprovar as atitudes, a forma que age a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Boa Saúde. O que acontece é que muitas vezes acontece também que o próprio paciente conta para uma vizinha, conta para uma outra pessoa, e isso se espalha na cidade, a ponto de que muitas vezes nós ficamos sabendo ao chegar no hospital, fulano passou aqui, fez isso, está com aquilo. Então, assim, que essas situações, quando acontecem, não partem da instituição, isso parte da própria situação cultural e da cidade, né, que é comum em cidades com poucos habitantes, né? Bom, só para deixar isso bem claro também, né, que às vezes vazam tem que agir com profissionalismo, como na advocacia. É bem provável que a gente, como a doutora Leidimar falou, e muito bem colocado, que tem situações que a gente perde o controle, porque nós não temos o poder, por exemplo, de dizer ao nosso vizinho, não fala para ninguém que eu estou com determinada doença, ou que eu estou inserido em algum contexto que, vamos dizer assim, que as pessoas venham se afastar de mim, né? Eu diria que nesse momento, a melhor arma que nós temos que usar é a nossa consciência, certo? No momento que nós sabemos que estamos com alguma doença, ou que seja confirmada, ou provável,
que vai causar dano a outra pessoa, que nós possamos usar da nossa consciência, possamos ficar no isolamento, que hoje ainda é a estratégia mais segura, certo? Então, aproveitar para dizer que essa é a melhor orientação do momento. Sim, senhor. Só uma sem dúvida. pergunta. Pois não. Mais Aqui- pergunta aí, José? Sim. Para a gente encerrar, né, nós já estamos aqui estourados 12 minutos, mas vamos para frente. Nós temos aqui o seguinte. Temos aqui uma pergunta de Neilson Pontes. Eu vou fazer duas, tá certo? Qual a ação que a Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura, estão tomando para supervisionar o uso obrigatório de máscaras na cidade? Pois se vê muita gente que não está obedecendo ao decreto, né? Então, outra coisa aqui, é um ouvinte aqui, deixa eu colocar ele aqui na tela, que lá do Rio de Janeiro, José Alexandro, ele diz assim: bom dia, estou acompanhando aqui vocês e gostaria de saber quantos casos confirmados tem em Boa Saúde, pois eu moro no Rio de Janeiro. Obrigado, José Alexandro, e também aproveitando aqui, mandando aqui, agradecendo também a Vitor Azaf pelos esclarecimentos que ele está fazendo aqui, uma interação aqui com o pessoal aqui nos comentários. Agradecendo a todos vocês. Fica então aí essa última pergunta. Ok, aproveitando rapidinho aqui, já que o tempo correu muito rápido, viu, doutor Walter? Foi, rapaz. E você veja como a informação ela chega longe e rápido. O Rio de Janeiro está interagindo com nós aqui nesse momento, conosco. Dizer que a questão do como a gente está fazendo para acompanhar a questão do uso da máscara, primeiro eu quero dizer, lei não se discute, lei se cumpre. Todos os cidadãos boa-saúdenses têm conhecimento do decreto 014/2020, que estabeleceu o uso obrigatório da máscara facial em nossa cidade, certo? Então, a partir daí, todos nós temos que tomar consciência e passar a ser um cumpridor da lei. Com relação ao acompanhamento fiscalizatório, o nosso maior aliado neste momento chama-se a Polícia Militar. Por quê? Nós somos uma cidade pequena que não temos inúmeros poderes para poder contar. Então, o que nós temos nesse momento somos nós, enquanto cidadãos, certo? E, nesse momento, eu quero aproveitar para convocar cada cidadão boa-saúdense, cidadão e cidadã, para fazer o seu dever de casa, porque somos nós nós somos os maiores interessados e somos nós que temos que fazer a maior fiscalização, porque somos nós que estamos passíveis a contrair esse vírus. Então, cada um de nós é que devemos fazer essa fiscalização com maior intensidade, mas para isso nós também levamos ao conhecimento da Polícia Militar, que inclusive respondeu com ofício, dizendo que está à inteira disposição para qualquer movimento que venha causar risco à vida das pessoas, e qualquer situação de aglomeração de pessoas pode contactar a Polícia Militar, que está à inteira disposição para fazer a intervenção e coibir esse tipo de situação. Porque assim, só para complementar a sua resposta, Erivaldo, a prefeitura não tem aquilo que a gente chama do direito, o poder de polícia, o poder discricionário para prender, dizer assim, olha, vocês aqui não podem fazer aglomeração. Isso é um papel da polícia militar, que é quem garante a segurança pública. Isso é uma questão de segurança pública. Nós estamos diante de uma pandemia e que a sociedade está fragilizada e precisa de uma resposta do poder público. Então, quando tem aglomeração, alguém quiser denunciar, vai ter que denunciar aos órgãos competentes. Você já pensou, você dando ordem de prisão aqui a uma pessoa, aqui, um comunitário, fica uma coisa esquisita. Então, não é competência da prefeitura, da secretaria, agir dessa forma, no sentido de querer
usar a força para coibir excesso de pessoas que querem, de qualquer maneira, transgredir a ordem estabelecida, ou seja, o decreto. Por isso que a gente requereu de vocês, para que a gente fizesse mais algumas sequências de programa, cujo objetivo é criar uma consciência coletiva. Ou a gente cria essa consciência coletiva, então a gente vai sofrer, a gente vai pagar as consequências da teimosia, da falta de orientação, de não querer seguir as orientações das autoridades sanitárias, da orientação do médico, da médica, que é quem sabe, quem conhece o corpo humano é o médico, não é eu, nem policial nenhum, não. Então a gente precisa dar as mãos, a gente precisa fazer a nossa parte, fazer o dever de casa. Não custa nada a gente fazer, levar a efeito o isolamento, não querer aglomerar, porque aqui tem pessoas que querem a todo custo quebrar essa ordem, querer desmoralizar o gestor. Isso não é o caminho, a gente está vivendo uma guerra contra um vírus. Nossos adversários não é no campo político, é no campo sanitário, de a gente acabar com a potência desse vírus na nossa cidade e não fazer com que isso venha criar proporções de descontrole do poder público. Então, há necessidade da gente construir essa consciência coletiva em favor da coletividade, em favor da segurança de cada um e de todos os munícipes. Né? Não vamos morrer como um mosca morre, no tempo e no espaço. É preciso cada um fazer a sua parte. E aí a gente vai ser vitorioso. Aqui ninguém quer politicagem aqui, criticar porque fulano faz melhor do que Deltrano. Não se trata dessa disputa. A disputa não é essa, a disputa é de consciência coletiva, minha gente. Precisamos ter. Salvar vidas. Né? Essa guerra é uma guerra contra o vírus, a Covid-19. Mas pergunta aí, José, por favor. Só complementar. Fica à vontade. Só para complementar aqui a pergunta do nosso internauta lá do Rio, é afirmar que hoje nós temos 3 casos confirmados no município. Somente isso, né? Sim. Então você veja que 3 casos, se for levar em consideração a população, é menos de 1000%, eu acho, né? Quase. Exato. Precisamos também levar em consideração as subnotificações, que isso não é uma questão só do município de Boa Saúde, é no Brasil inteiro, na verdade, né? Que nós precisamos considerar também essa situação, né? Das subnotificações. Sim. Então, assim, quando nós dizemos nós temos 3 casos confirmados, pode parecer para alguém que está no Rio de Janeiro, em Pernambuco, né, no Ceará, em Fortaleza, com essa situação que tem lá, pode parecer, mas isso é nada. Mas não, nós justamente precisamos não baixar a guarda, nós precisamos ter o cuidado, porque a curva é ascendente. Ascendente, né? Então, sem assim, nós tivemos o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, nas últimas menos de 24 horas, 300 novos casos. Né? Nós estamos com 160 óbitos. Então, assim, nós precisamos sim ter cuidado, independente da quantidade de casos que se apresente no momento do ponto de vista estatístico, certo? Ok, doutora. Mas pergunta aí, José. Não, por enquanto só agradecer a todos os ouvintes que participaram e continuam ainda nos assistindo. Muito bem. Então vamos aqui para as nossas considerações finais, começando pela doutora, depois você termina. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade. Para a gente, enquanto médico, é gratificante poder apoiar, ajudar, no sentido de tentar diminuir esse sofrimento que está sendo o coronavírus para todos nós, né? Nós, profissionais de saúde, também estamos diante de um desafio enorme, também sofremos demais quando vimos a situação que, porventura, possa vir a acontecer de um colapso, né? Eu espero que não cheguemos a isso. Então, assim, agradecer esse momento. Gostaria de estender esse agradecimento a toda a equipe
de saúde da família, que dizer que nós trabalhamos em uma equipe muito coesa e extremamente competente. Eu fiquei também encantada de encontrar pessoas tão competentes, acolhedoras, e que graças a essas pessoas, da enfermeira, o serviço social, a fisioterapeuta, a coordenadora do COS, né, aos agentes de saúde, nós pudemos estar aqui, apesar de relativamente pouco tempo, estar tão inteirados e entrosados com essa situação. Intensa interação, né? Exatamente. E isso a gente pode dizer que agradece a participação e o apoio de toda essa equipe, que eu gostaria de aproveitar e agradecer aqui publicamente, né? E aí dizer também que o coronavírus, ele é sim um desafio enorme, não só para o município de Boa Saúde, para o mundo, né? Dizer que nós temos, diferente de outras pandemias, que já tivemos várias no mundo, uma situação muito diversa no mundo de hoje, diante da globalização, que é por isso que nós precisamos ter um esforço ainda maior, porque a mobilidade que existe, tanto do ponto de vista da informação, para ter o cuidado com as fake news, por exemplo, né, com as notícias falsas, ao mesmo tempo reduzir essa mobilidade. Você dizer a alguém que hoje tem a possibilidade de circular em todo o estado com a maior facilidade devido aos acessos das rodovias, que foi um grande ganho do nosso desenvolvimento, poder dizer agora vamos recuar, né? Nós precisamos, com toda essa mobilidade que existe das pessoas hoje de viajar, inclusive para outros, não só estados, mas países, dizer vamos recuar. Então, isso mostra que nós seremos, sim, pessoas diferentes, talvez, depois dessa pandemia. Porque nós vamos ter que repensar, provavelmente, até a nossa forma de viver no mundo, né? E isso é um momento que requer muita reflexão e responsabilidade de todo cidadão, não apenas dos gestores públicos, que, como os de Boa Saúde, vêm cumprindo muito bem o seu dever de casa. Posso contar a quarta-feira com a sua presença? Sim, podemos. É uma vitória já, você viu. Razões finais, Erivaldo, fique à vontade para dizer o que você quiser aqui. Aqui a tribuna é livre para nós. Aqui eu quero aproveitar para externar os meus agradecimentos, né, à doutora Leidimar, por ter atendido o nosso convite, estar aqui dando essa relevante... Já confirmou para quarta-feira, né? Isso. Já é meu caminho andado. Ter dado aqui essa relevante contribuição para a sociedade boa saudense e até fora, né? Como nós podemos acompanhar aqui no decorrer do programa. Agradecer a você, doutor Walter, o convite e também por ter nos cedido esse espaço, que é um espaço multiplicador de informação, vamos dizer assim, de uma grandeza imensurável, né? Dizer, nesse momento, para as pessoas que nos acompanham através da FM Boa Saúde, que, dentre as estratégias que temos adotado até hoje, a que eu considero mais eficaz no combate ao Covid-19 é o uso da consciência. E agregada a ela, o isolamento social, a lavagem adequada das mãos sempre e o uso da máscara facial, que podemos usar da nossa consciência e que junto vamos vencer esse vírus. Muito obrigado mais uma vez. Posso contar com a sua presença para quarta? Eu estou à inteira disposição. Outra vitória. E você, secretária adjunta, pode vir também? Olha, eu quero dizer aos nossos radiovintes, os nossos internautas, que essa equipe de saúde, de Boa Saúde, está de parabéns. Eu estou todo arrepiado aqui com essa predisposição de vocês. A gente sabe, Erinaldo, doutora Leidimar, que nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo. Isso é fato, né? Mas vocês estão dando uma demonstração aqui da humildade, do compromisso profissional e da responsabilidade com o município. Ficou claro para mim, e eu acho que por nossos radiovintes, os internautas, que essa equipe que representa aqui, neste exato momento, a Secretaria de Saúde, a parte de saúde do município como um todo, e todos os colaboradores da Secretaria, os agentes de saúde, isso é uma equipe que tem como objetivo vencer essa batalha que não é fácil. Criar essa consciência coletiva também não é fácil. Como a doutora Leidimar se reportou aqui,
Essa é uma questão também cultural. As pessoas têm uma resistência muito grande de atender a prescrição médica. Eu digo, doutora, porque eu conheço, na minha família tem pessoas que quando vai receber um comprimidozinho, ela diz, não, aquele médico está errado, vou cortar o comprimido no meio, só vou tomar a metade. Então, essa consciência, essa falta de consciência coletiva que existe, que a gente aqui tem esse compromisso, pelo menos nesta luta, de dizer, saímos vitoriosos de mãos dadas. Muito obrigado, em nome de toda a comunidade, de todos os profissionais de saúde do município, que são os combatentes da linha de frente, que arriscam a sua vida, a sua saúde, da sua família, para defender a causa dos mais humildes, dos mais pobres, daqueles que precisam do poder público na defesa da sua própria saúde. Quero agradecer de coração a vocês pela participação, o brilhantismo de vocês, a garra, a solidariedade. Muito obrigado e convocamos todos vocês para a próxima quarta-feira. A equipe médica de Boa Saúde já acenou positivamente para nós fazermos o próximo programa. Convidar cada um e a todos para que quarta-feira estejamos aqui novamente para travar esse diálogo com o povo, esse diálogo com a sociedade de Boa Saúde. Muito obrigado, até quarta-feira, se Deus quiser. Muito bem, agora em Boa Saúde são exatamente 12 horas com 28 minutos e nós acabamos aqui, né, com algumas perguntas ainda, né, com algumas reações. Fazer o seguinte, a live ela vai ficar gravada, tá certo? Então vamos sugerir aos ouvintes que, se tiverem perguntas, que possam deixar nos comentários dessa live, dessa gravação, e então a equipe de saúde ela vai verificar aqui essas reações, essas perguntas, e vão servir de pauta para a próxima semana, né? Essa é a nossa sugestão aqui. Então, que vocês possam continuar a enviar as perguntas de vocês. Então, nesse momento, nós finalizamos aqui o programa Direito e Cidadania, agradecendo a todos quantos nos ouviram até este momento, 12h29. Um bom dia, no caso, uma boa tarde para todos vocês e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia! Acabamos de apresentar o programa Direito e Cidadania, aqui na FM Boa Saúde.